Olá a todos! Estamos aqui para o terceiro e penúltimo episódio sobre Max Weber. Inicia mais um Prosas Sociológicas, um oferecimento do Grupo Educação Ética e Cidadania, com o professor José Geraldo Pedrosa e eu, Jomar Gontijo. E indo diretamente para o assunto, Zé, vamos estudar alguns conceitos que são importantes na sociologia e o que Weber fala a respeito deles. E o primeiro conceito é exatamente do que é a sociedade e do que é o indivíduo. O que você pode falar para nós das concepções weberianas de sociedade e indivíduo? Que são, né, Jomar, os dois conceitos centrais na sociologia, né? Todo sociólogo tem uma teoria sobre... Não só uma teoria, tem uma definição conceitual de sociedade, de indivíduo e da relação entre eles. Isso. Só para a gente começar estabelecendo uma relação, é muito interessante a gente compreender as coisas por relação, né? Augusto Comte, ele dizia sobre a sociedade: o homem é um ser social por natureza, o que significa que a sociabilidade seria um traço da natureza humana. Comte. Durkheim, que viria depois do Comte, contemporâneo do Weber, Durkheim, ele não concordava com Comte sobre a naturalidade, sobre a sociabilidade natural do homem, mas o Durkheim dizia que a sociedade ela é uma realidade objetiva. Ela até existia antes do indivíduo, que ela vai continuar existindo depois do indivíduo, que ela existe fora do indivíduo ao mesmo tempo que ela se aloja dentro do indivíduo. Esse é o Durkheim. A sociedade se aloja dentro do indivíduo pela socialização. O Weber não concorda com nenhum dos dois. Weber diz o seguinte, e vamos começar isso progressivamente. Segundo Weber, a sociedade não é uma entidade, uma organização, uma realidade. Ela não é uma entidade distinta e nem transcendente aos indivíduos. Distinta, ela não é separada deles. Ela não é descolada dos indivíduos, e ela também não transcende aos indivíduos, ela não é além dos indivíduos. O Durkheim pensava isso, ele achava que a sociedade transcendia o indivíduo. Ela pré-existia, ela pós-existe, ela existe fora dos indivíduos. Weber vai pensar a sociedade como se ela fosse uma trama, uma rede, uma teia. Pensa nesses três conceitos. Uma trama, uma rede, uma teia de aranha. São fios entrelaçados. E Weber vai dizer o seguinte, que a trama da vida social, ela é tecida, construída pelas ações de indivíduos que são capazes de prever, avaliar e situar-se uns em relação aos outros. Tá vendo? O Weber tem uma concepção de indivíduo que é completamente diferente da concepção positivista, tanto a do Comte quanto a do Durkheim. Só para a gente pensar mais uma referência, Jomar, para a gente continuar entendendo o que o Weber chama de sociedade, o Weber separa, tem dois conceitos, comunidade e sociedade. Claro que são relacionados, mas são distintos. Assim como o Durkheim tinha a ideia de sociedade simples e complexa. E orgânica. Onde prevalece a solidariedade orgânica na complexa, né? O Weber vai dizer comunidade e sociedade. O que é comunidade, segundo ele? É uma coletividade social, ou seja, é uma relação social que se baseia num vínculo de solidariedade. Isso é a comunidade. A comunidade ela seria o resultado é um grupo que é resultado, estar junto é resultado de ligações
emocionais ou tradicionais. Em outras palavras, o Weber está dizendo o seguinte: uma comunidade é quando a gente está junto, vivendo junto, por sentimentos ou valores. Nós compartilhamos sentimentos ou nós compartilhamos valores. Enquanto que a sociedade, segundo o Weber, ela representa uma espécie de reconciliação, uma tentativa de um equilíbrio de interesses sempre motivados por juízos racionais. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: a sociedade ela é formada por agentes individuais que estão juntos, mas que eles estão juntos por objetivos ou interesses. Está vendo a diferença para a comunidade? Comunidade é um estar junto por sentimentos ou valores. Sociedade é estar junto por objetivos e interesses. Está vendo? Mas quem tem objetivos e interesses? Os indivíduos. Uhum. Nós vivemos na mesma sociedade, mas você tem objetivos que são diferentes dos meus. Uhum. Aluno e professor, por exemplo, eles têm objetivos e eles têm interesses que são diferentes. Uhum. É verdade. E o Weber vai dizer o seguinte... Você sabe, só brincando, assim, dando uma quebrada, sabe qual que é a diferença do objetivo do professor e do aluno numa sociedade capitalista? A escola quer vender o diploma, o aluno quer comprar o diploma e o professor atrapalha o negócio. Isso na escola empresarial, né? Porque na escola pública... Tudo bem, na pública é diferente, mas na escola privada é isso, o aluno quer comprar o diploma, a escola está vendendo o diploma e o professor está ali para atrapalhar o negócio. Tá vendo? E isso é interessante para você pensar o seguinte: segundo Weber, a sociedade ela é uma união voluntária. Olha que coisa interessante, voluntária. A vontade dos indivíduos, baseada no interesse próprio de seus membros, não há o interesse da sociedade, é o interesse dos membros. Segundo ele, num comprometimento de interesses opostos, mas complementares. Por exemplo, nós vivemos na mesma sociedade, os seus interesses são diferentes dos meus. Assim como o interesse do padeiro é diferente do interesse de quem compra pão. Assim como o interesse de quem dá aula é diferente de quem assiste aula. Mas, segundo Weber, esses interesses eles são complementares e eles têm que ser... Faz parte da mesma trama, né? Negociados. Da trama, Tá vendo? Na comunidade são comuns, já que são valores. Isso. Na comunidade você está compartilhando valores e sentimentos. A possibilidade do conflito é menor. Porque os valores são os mesmos, os sentimentos são os mesmos. Entendi. Na sociedade, os interesses são diferentes, os objetivos são diferentes. Está vendo? A comunidade é mais estável. A sociedade é mais instável, mais frágil. Está vendo que o Weber está fragilizando a sociedade para fortalecer o agente individual? Enquanto que o Durkheim e o Kant faziam o contrário, eles fortaleciam... Eu estou percebendo isso, quer dizer, o indivíduo tem mais força porque ele é racional e livre. Ele é que é racional. Ele é que toma a decisão. Veja bem, Jomar, se o Durkheim via o indivíduo como um ator social, o que é um ator social? Ele cumpre um papel que não é definido por ele. Se o Durkheim via o indivíduo como um ator social, o Weber via como um agente social. Qual que é a diferença do ator para o agente? A ideia do Weber é o seguinte: o indivíduo é um agente, ou seja, é um ser de ação, é um ser que age. O agente individual, o indivíduo, segundo Weber, é a única entidade capaz de conferir sentido às suas ações. O que o Weber está chamando de sentido, a gente pode traduzir como motivo. Quem define o motivo da sua ação não é do seu comportamento. O comportamento está mais para fato social. A ação. Segundo Weber, quem define o motivo da ação não é a sociedade, é sempre o indivíduo. E, portanto, segundo ele, o ponto de partida da análise sociológica é a ação dos indivíduos.
Ou seja, você compreende a sociedade a partir da ação dos indivíduos E e não o a partir indivíduo a partir da sociedade. Entendi. A ideia do Durkheim é o seguinte: você quer compreender os indivíduos? Compreenda Estuda a sociedade. Porque é o contrário. o Weber vai dizer ao contrário. Você tem que... E é isso que vai permiti-lo pensar, que vai levá-lo a pensar no conceito de ação social. Então, não sei se você já respondeu, Zé, mas fala sobre a diferença da ação social e do fato social. Fato social de Durkheim, ação Isso, social em do Weber. Weber. Tá vendo? Isso é decorrente de você chamar o indivíduo de ator e de chamar o indivíduo de agente. Para o Weber, o indivíduo é um agente. Então, ele é capaz de ação. Certo. Então, vou separar duas coisas, João Mar, porque o Weber faz isso. Uma coisa é você pensar na ação. Outra coisa é ação social. Nem toda ação é uma ação social. Embora toda ação tenha também um motivo. E esse motivo é sempre um motivo pessoal. Certo. O que o Weber chama de ação? Ele diz assim, toda conduta humana, tudo aquilo que você faz, mas em cuja ação exista um sentido subjetivo. Isso é ação social. Não, isso é ação. Isso é ação. Por exemplo, dormir não é uma ação. Social. Não é nem social e nem ação. Porque você não tem um motivo para dormir, você tem uma necessidade. Ah, entendi. O motivo é mais com fins. Dormir é uma necessidade física. que a natureza te colocou. Assim como comer é uma necessidade. A ação seria mais racional. A ação ela tem um motivo. E esse motivo é sempre o motivo do agente, é sempre o motivo pessoal. Por exemplo, a ação, ela tanto pode ser uma atitude mental como exterior. Por exemplo, ela pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. Entendi. Você pode ser omisso, porque você tem uma racionalidade por trás daquilo. Isso é ação. Qual a diferença da ação para a ação social? É que a ação social envolve outros agentes. Entendi. A ação social implica na teia, na trama, na formação da rede. Porque você define a ação social, você define o que fazer, considerando a conduta dos outros e tendo a conduta dos outros como se fosse uma referência. O que há em comum na ação e na ação social é o sentido subjetivo. O que há de diferente é que a ação ela não envolve outros agentes. Só envolve você. Então, portanto, é na ação social que se forma a sociedade. O que é interessante a gente pensar, e aí o Weber, ele criou, digamos assim, tipos puros, tipos ideais. O tipo ideal não é no sentido do tipo utópico, não. O tipo ideal é no sentido é um recurso metodológico que ele cria. Ele definiu alguns tipos puros de ação social. Ele começa dizendo o seguinte: há um tipo de ação que a gente pode classificar como axiológica. A ação axiológica é uma ação que é movida por valores, por axiomas. Então, por exemplo, se o indivíduo orienta a sua ação por valores, por exemplo, que valores? Solidariedade, compaixão. Em ética, a gente chama isso de indivíduos deontológicos, agem por dever. Pois é, mas veja bem, o Weber não está lidando com a ideia do dever. Ele está dizendo assim, você tem caráter, você tem valores. Então, você não aceita ser omisso quanto a certas coisas. E quando você não é omisso, que você está agindo, o que te move são valores. São valores. É diferente, por exemplo... Aí ele é bem kantiano nesse momento. É diferente, por exemplo, do outro tipo de ação que ele define, que é a afetiva. É outro tipo de racionalidade. O que é ação afetiva? O que orienta a conduta do agente... É o sentimento. É a emoção, é o sentimento, é o afeto.
Interessante. Por exemplo... Isso está em qual obra dele? Isso aparece no... Isso vai estar presente em toda a obra, mas aparece, por exemplo, em Ensaio de Sociologia, quando ele vai definir o quadro conceitual dele, Ensaios de Sociologia. Mas aparece também em Economia e Sociedade. Isso são conceitos que ele usa transversais na obra dele. Agora, a definição aparece em Ensaios de Sociologia. Ok. Um outro tipo aí, além do afetivo. O afetivo é só para... Ele está dizendo assim, tem coisas que você faz por amor. Não é por valor. Por amor. Ou por ódio. Certo, é sentimento. Tá certo. Tem coisas que você faz por simpatia, por amizade, por gostar de fazer. Isso é uma ação afetiva. Então tem uma que é axiológica, tem outra que é afetiva. Ele fala que tem uma que é tradicional. O que é ação tradicional? É quando o agente ele se motiva pela tradição. Ele faz porque sempre fez. Seria talvez aquele que segue a regra externa, né? Pois é, mas é sempre por uma decisão dele. Olha, Sim. eu vou seguir a tradição. Eu vou passar o Natal, né, ele na escolheu casa. ser assim. Isso. Não é uma imposição da tradição. Entendi. Eu vou passar o Natal na sua casa, na minha casa, em família, porque é uma heteronomia por decisão própria. Tá vendo? São 4 tipos de... E o quarto tipo, Jomar, que eu não falei, que é o principal, não é o principal, é o que nos interessa aqui, que é o que Weber vai chamar de ação instrumental. Exatamente. O que é ação instrumental? A ação instrumental é quando o indivíduo, a racionalidade, são os fins. Teleológico. E não os sentimentos, e não os valores, e não a tradição. O agente, quando a racionalidade dele é instrumental, a primeira coisa que ele faz é estabelecer o que eu quero, qual é a meta, qual é o objetivo. E depois a razão. Depois ele escolhe os meios, mas pensando nos fins. É aquela história de que os fins justificam os o Maquiavel. Meios. Essa é a racionalidade maior, instrumental, que é a que predomina no nosso tempo. Predomina, exatamente. Que Weber vai chamar de ação planejada, isso mesmo. calculada. E é quase a ideia do Adorno. O Adorno está aí já nasceu. Só que o Adorno vai fazer a crítica disso. Ele vai dizer o seguinte. Ele não está criticando, não. Está só falando um tipo o Weber, João Mário, foi bom você ter falado nisso. Marx era um revolucionário. Durkheim era um entusiasta daquela sociedade. Adorno era um crítico. E o Weber é um crítico resignado. Como assim? Não entendi. Crítico resignado. Ele era um crítico. Ele dizia o seguinte, olha, a racionalidade que vai preponderar é a racionalidade instrumental. Ele já sabia disso. Uma vez que alguém se torna racional, ou seja, que ao querer atingir seus fins, ele vai agir de modo planejado, organizado, calculado, ele vai atingir os fins. E uma vez racional, ele não vai mais deixar de ser racional. Dá para entender essa ideia? O que significa o fim dos valores, o que significa o fim dos sentimentos, o que significa o fim da tradição. Segundo Weber, estamos numa sociedade racional e significa que todos os agentes dessa sociedade tendem a ser racionais. Todos os indivíduos. Isso as aí empresas, foi uma previsão dele. Todos os indivíduos tendem a ser racionais. Olha que catástrofe. Mas já estava, né? Já estava no início do século XX, já estava acontecendo. A ideia dele é o seguinte, que o excesso de racionalidade dos agentes tem como consequência a irracionalidade da sociedade. Não sei se isso fica claro. Quer dizer, na medida em que cada agente, o que é cada agente? Cada indivíduo. Cada indivíduo, cada empresa, cada cidade, cada igreja, que segue os seus fins e que planejam as suas ações, o Weber pergunta, quem que vai se dedicar aos interesses comuns, aos interesses públicos? Não é racional isso. Não é irracional você abandonar os seus interesses para cuidar dos interesses comuns. O que vem daí, segundo ele, é a ideia da possibilidade
da irracionalidade, ou seja, o excesso de racionalidade dos agentes pode tornar o todo irracional, o que traz o problema do que a gente poderia chamar de ordenamento social. O que é isso? O que é o ordenamento social, né, que vai gerar aí a dominação? Como é que é isso? Pois é, isso tá relacionado à ordem social, ou seja, a questão do Weber seria o seguinte: estamos numa sociedade onde os agentes são racionais. E os agentes perseguem seus fins. Os fins da empresa são dela. Uhum. A empresa não está pensando na finalidade da outra. Com certeza. A empresa não está pensando no... Uma empresa existe para dar lucro e continuar. Ela não está pensando no bem público, ela está pensando... Tá vendo? Então, na medida que ela tem fins, que ela planeja, que ela calcula, o resto é meio. Com certeza. Por exemplo, o funcionário é meio. O homem é meio, a natureza é matéria-prima. Uhum. Tá vendo? O homem deixa para a empresa, deixa de ser homem para se tornar consumidor. É verdade. A empresa te vê como um consumidor. O Weber, João Mário, ele tem, e é um dos pontos interessantes dele, uma teoria da dominação, que ele vai chamar de dominação legítima. O que ele chama de dominação legítima? Ele está pensando o seguinte: a dominação é a obediência. Só que você pode obedecer não por imposição. Você pode obedecer porque te interessa a ordem. Verdade. Então, a dominação legítima, segundo ele, é aquela dominação que é racionalmente consentida, legitimada. Segundo ele, só há sociedade se houver dominação legítima. Ele pensou, eu vou tentar falar isso rapidamente, 3 tipos de dominação. Uma dominação é a tradicional, é a do pai, é a do mais velho, é a do padre, é a do padre, é a do professor também. Depende da situação. Mas é a dominação tradicional. Certo. Você obedece à tradição. Certo. Quem define o poder de quem domina é a tradição. Segundo tipo puro, não quer dizer que exista, mas é se aproximar da realidade, a dominação carismática. É o carisma. É o carisma. É o Hitler na Alemanha, por exatamente. Getúlio Vargas. Você tem líderes carismáticos. O fundamento do carisma é a confiança. Mas acabou a confiança, acaba o carisma. Está vendo como é que o líder carismático, ele quebra as tradições, mas ele é transitório. E o terceiro tipo de dominação, o Weber chama de legal. Não, todos os 3 são legítimos. Diferente é o tipo de legitimidade. O terceiro é a dominação legal, que seria em função do estatuto, da regra, da Constituição. Aqui você obedece não é a pessoa, não é o líder, pela norma, mas a regra. Ela é, portanto, de natureza impessoal. A ideia do Weber é que tende a preponderar a dominação legal, ou seja, a dominação do estatuto. Essa é a teoria dele. É o Estado de Direito? É o Estado de Direito. As pessoas não estão acima da Constituição. A questão não é a sabedoria de quem governa, mas é a Constituição. É a dominação legal, ela é impessoal, a Constituição vale para todos, o Estatuto vale para todos que fazem parte daquela comunidade. A regra, ela é impessoal. E a ideia do Weber é de que a tendência seria de vivermos numa sociedade onde os agentes instrumentalizariam a razão instrumental preponderaria, e nessa sociedade prevaleceria a dominação legal. A lei é que controla ali. A lei é que regula. A lei é que regula. Ô Zé, é tão interessante que eu esqueci até de fazer a propaganda. Não fiz propaganda nesse nosso episódio. O GEC, né, é o patrocinador, produtor desse programa. A gente nunca falou no nome do Pedro. O Pedro é ali o técnico nosso que faz os cortes, que, né, edita, e também o Tiago. E nós estamos aí também lançando o nosso EAD, que é o ead.gec.org.br, com o cupom
Prosas Sociológicas 20, o ouvinte tem 20% de desconto. Ô Zé, infelizmente, né, nosso tempo esgotou, mas ainda a gente precisa falar da principal obra mais conhecida, né, a Ética Protestante e tal, mas vai ficar para a semana que vem, né? Infelizmente, nós não temos mais tempo nesse programa. E aí a gente pede, como sempre, para você divulgar, né, você clicar, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar a divulgar esse nosso podcast Prosas Sociológicas. Muito obrigado a todos os ouvintes. Até semana que vem. Até semana que vem.